Fala comigo, nação artesã. Aqui é o Arthur Madruga e esse é o Superliga Cash. Estou aqui com a Boa. presença dos meus maravilhosos e digníssimos Pedro, The Killer, o admin, o homem com dois epítetos, Fala nós. e Matheus Pillow, né? Hoje nós vamos trazer um conteúdo bacana para vocês, né? Vamos falar da Copa Alternativa, que foi a Copa com o maior número de participantes que nós tivemos até hoje, dentre todas as competições organizadas pela Superliga. Né? Então, nós vamos fazer uma apresentação do meta geral desse campeonato, vamos analisar os decks do top 8 e vamos seguir o padrão do nosso podcast, falar sobre as surpresas e decepções e a análise da final, né? E depois vamos trazer uma breve discussão também sobre o que esperamos para a próxima etapa, né? Então, Pedro, boa noite, vou começar com você. Vamos começar falando um pouco dos decks, né? Traz a sua percepção geral sobre o meta da Copa Alternativa. Fala, galera. Então, a gente parte aí de uma ressalva, né? Que ela meio que molda o contexto dessa Copa Artesão Alternativa, né? Que é a restrição de cores imposta aos classificados para a Superliga, né? Para a decisão da Superliga da temporada 3. Então, posso dizer por mim, pelo menos, o Golgari Recursion, né? Ele foi, bem dizer, a segunda via, né? Já que eu levei o Azorius Auras para a Superliga, né? Em azul e branco, eu não poderia usar azul e branco na Copa Alternativa. E aí, me sobrando vermelho, preto e verde, eu pensei, por que não dar uma chance àquele deck que a gente tinha construído lá atrás, né, há um par de anos aí, ele chegou até a fazer alguns resultados interessantes, tinha um potencial ali adormecido, e com isso, eu estou dizendo isso por quê? Porque esse processo pelo qual eu passei, eu acredito que mais pessoas passaram por ele também, né, de escolher, obviamente, as cores principais para a Superliga e encaixar o resto dentro do que podia e tinha condição para a Copa, né? Então, com isso, a gente teve um meta, vamos dizer, que foge um pouco do que a gente poderia esperar de um meta tradicional, né? Apesar da gente ter coisas aí já consagradas, como a presença do Nazgûl, o próprio Mardu Sacrifice, que chegou também. A gente teve White Wing, a gente teve Serpents também, que não pegou corte. Foi um meta diverso, como é de se esperar, né, do artesão. Inclusive, pelo menos na minha opinião, é um dos principais motivos que me venderam o formato, né, foi essa diversidade do meta. A gente não teve praticamente nenhuma repetição de deck. Se eu não estiver enganado, a gente teve 2 Nazgûl, e mesmo assim os Nazgûl são versões diferentes, né? Batendo o olho aqui rapidinho, eu não consigo ver mais... Teve 2 Black Nazgûl, né? E um Golgari Nazgûl. Tirando isso, é tudo one of a kind. Diversidade, assim, né? Diversidade total, cara. E eu sou apaixonado com isso. Para mim, é isso aí que faz o formato ser o que é para nós, pelo menos. Pilo, quais são as suas impressões desse meta, né? O que você gostaria de destacar daquilo que você viu, daquilo que foi apresentado pelos competidores? Assim, eu acho que muito do que o Pedro colocou, eu concordo demais. A gente teve essa repetição, né? Acho que a gente teve o quê? 3 Nazgûs no formato, e acho que já tá virando até meio que uma brincadeirazinha, assim, tipo uma piada interna da galera falando que você nunca jogou artesão, você não sabe o que é artesão? Beleza, faz um monoblack Nazgûl e começa a explorar o formato, né? Assim,
o fato do baralho ser monoblack te exige muito pouco, pouquíssimas wildcards, assim, pouquíssimas é exagero, mas poucas wildcards comparados com outras estratégias, né, de 2, 3 cores. E assim, eu sei que essa questão, às vezes, de banimento é meio ardilosa, o pessoal não gosta de... Mas acho que quanto mais o tempo passa, apesar de eu ter jogado a Superliga de Nazgûl, assim, eu diria que às vezes uma carta para a gente sempre ter ela num radar assim meio de watchlist, porque por mais que ela seja um baralho desse, essa estratégia, ela seja uma boa porta de entrada, né? Como o mono-red para outros formatos, assim, acho que, sei lá, se você quiser explorar o Standard atual, se você fizer um mono-red e começar a jogar algumas partidas de Standard, além de você conseguir competir bem, você vai conseguir entender qual é a dinâmica do formato, assim, né? Mas o lance é que o Nazgûl, às vezes, compete muito bem. Né? E de umas... O Arthur já falou em programas passados assim, que ele tem um problema sério com o baralho e tudo, e eu inclusive nessa etapa eu perdi para um Nazgûl. Eu ainda brinquei com o brother lá que era uma partida de quinta rodada, não estava valendo nada para mim nem para ele, mas a gente, né, vamos dizer, cumpriu tabela como deve ser, né? Ficamos ali naquela última linha lá de jogadores, 1-4, 2-3, alguma coisa assim. Mas acho que fora essa dinâmica dos Nazgûls, e assim, muita gente... acho que 2 players que jogaram de Nazgûl são literalmente 2 players que estão jogando esses eventos pela primeira vez. Né, jogando artesão pela primeira vez, acho que é o Igor e o William, né? Inclusive eu perdi, foi pro William. Uhum. O Igor acabou passando no corte, se eu não estiver enganado. Passou. Né? E o Michel, jogador experiente, enfim, pegou uma ideia interessante de jogar de Golgari por causa do side, né? Um Golgari Nazgûl. E ele próprio chegou a comentar assim, Mirror de Nazgûl quem tá no play costuma dar bom. Às vezes nem sempre, mas acho que na maior parte do tempo. Mas fora isso, assim, você meio que foi obrigado por conta da questão da Superliga, você teve que tomar uma decisão, mas eu acho que aquele seu monoblue é interessante. Jogar de monoblue, às vezes a gente tem um problema de, vamos dizer assim, você não conseguir, às vezes, ter muitas respostas permanentes, né? Às vezes é difícil de lidar com artefato e encantamento. Artefato menos, mas encantamento, acho que pro azul sozinho é meio problemático às vezes. Mas aquela lista é uma lista que tem coisa, eu acho. Ainda mais com Landlore, né? Uhum. Mesmo que a sua performance às vezes não tenha sido assim do seu agrado, porque eu sei que você gosta de estar sempre, né, nas cabeças, competindo, né? Não, é porque, o Arthur é campeão de Superliga, brother. Essa etapa que passou, ele ganhou múltiplos torneios de Pauper, ganhou Copa Explorer também. Então, até pouco tempo atrás era o maior campeão de títulos aí, né? Olha o Pedro, cara. Olha o Pedro jogando. Agora o Pedro trouxe. Tô vangloriando aí nosso colega. Mas aí quem é que agora tomou o posto do Arthur? Quem será? Acho que a gente vai passar por isso ainda. Mas assim, no geral, eu acho que eu assino embaixo com tudo que o Pedro comentou. Eu, da minha parte, eu resolvi trazer uma coisa que eu acho que é bem, bem diferente do que eu estou acostumado. Mas a lição que eu tirei do Celestial Vault, do Mono White, é que o Celestial Vault é forte, sim. Quem tiver interesse, se debruçar sobre um arquétipo desse, eu acho que vale a pena. Porque a carta sozinha, às vezes, consegue levar jogos. Só que eu não sei se a versão Mono White do Celestial Vault é a melhor versão. Talvez uma segunda cor auxiliar para você ser capaz de responder algumas outras coisas, seja verde, branco, vermelho, preto, enfim, não sei. É algo para se pensar. Mas no geral, cara, essa Copa acho que foi muito interessante, assim. O PH que voltou trouxe o Cynic Junk do Júlio,
só que eu acho que ele fez algumas mudanças. A lista dele estava um pouco diferente da lista original do Júlio. Mas, apesar de não ter ido bem, é um baralho que eu acho que poderia ver mais jogo, a galera poderia se debruçar mais em cima da ideia. Mas no final do dia, a gente teve o Golgari do Pedro se pagando, jogando super bem, jogando redondo. E quando eu falo se pagando, é aquela coisa assim, né? É a pessoa que se debruça em cima de uma estratégia, dedica tempo em cima, e de vez em quando o Magic premia muito a gente, né, cara? Eu acho que... E assim, só para manter o foco na questão principal, que é essa parada da restrição de cores, obviamente a satisfação em vencer é enorme, mas assim, essa questão de uma pessoa que entrou na Copa com restrição de cor ter vencido, me mostrou que foi uma ideia viável no fim das contas. Concordo. Sabe? Ela se pagou no final das contas, sabe? Apesar de no início, lá atrás, um outro ter torcido o nariz, né, e tal. Não, no final das contas, deu uma movimentação interessante, né? Eu não sei se foi você ou o Arthur que chamou atenção para isso, mas acho que 5 jogadores da Superliga 24 passaram nesse corte, né? Exatamente. Então acho que você e eu e o Arthur que ficamos de fora olha para você ver. E a gente estava com restrição e tudo, mas e curiosamente nós dois jogando de monocolor assim também, né? Eu poderia ter ido de Selesnya, por exemplo. Eu poderia ter jogado com outra cor, mas eu quis ir de Mono White mesmo. Eu tenho uma certa restrição ainda com a ideia das cores excludentes, né, principalmente nesse evento, né? Porque foi uma coisa que tirou a possibilidade da gente, de que estava na Superliga, né, de trazer alguns decks mais elaborados. Eu, por exemplo, eu só pude jogar de mono blue, né? Eu não pude jogar com nenhuma por conta de uma carta do meu deck, né? Que ela era dual color. Mas ainda assim, eu tendo torcido muito o nariz para isso no começo, né? Não dá para dizer que não foi um sucesso, assim. Eu acho que foi até interessante. Dizer um sucesso talvez seja um pouco jogar confete demais, mas é inegável que os outros jogadores, eles tiveram a capacidade de trazer decks que colocaram eles ali em uma posição de lutar, né? Eu acho que o João, principalmente, o João estava com a restrição quase tão forte quanto a minha, ele só podia jogar de azul e verde, né? E a combinação entre essas duas cores. Ele trouxe um monoblue tempo, um deck também muito sumido, né? Então ele foi semifinalista, né? Então tinha saída, né? Não dá para usar completamente como muleta não ter tido uma boa performance, porque dentre os 8 jogadores da Superliga tiveram ali, né? E um foi campeão. Mas eu ainda acho que no contexto de Superliga, eu acho que isso não é o ideal, porque a Superliga é o campeonato principal. E eu não devo ter que ficar no fundinho da minha mente pensando que, pô, se eu jogar assim na Superliga, eu não vou poder levar um deck tão bom, ou pelo menos um deck que eu queira na Liga, na Copa Alternativa, né? Que eu espero que reapareça na próxima Superliga, porque eu considero que foi um sucesso. Aí sim, a Copa Alternativa como um todo foi um sucesso muito grande. Não, eu concordo muito, assim. Aconteceu isso, inclusive comigo. Eu queria ter levado Cease and Desist para essa Copa, mas não pude por causa do branco da carta, né? Ela era uma carta do meu side. Ela era uma carta do meu side. Acho que o Mike já citou essa carta várias vezes lá no grupo também. Ele adora, né? Assim, é fortíssimo. É uma carta forte. Carta bem flexível. Às vezes, no pior cenário, você pode dar alvo no seu cemitério, né? Só para comprar alguma coisa também. Com certeza. Ela tem uma flexibilidade muito grande. Uma coisa que eu achei interessante, que o Arthur citou, eu fui de monoblue, mas o João também foi. Assim, eu sei que a galera fica tirando sarro do João e tal, mas eu acho que essa é uma performance que, assim, pelo menos pro meu gosto, e eu acho que não tem nada a ver com
o João, assim, é mais pela escolha do baralho em si, me surpreendeu. Eu vou ser bem sincero. Assim, o João tá na final o João já ganhou, a gente não precisa nem falar dele aqui não, ele tá suave, a gente sabe que ele compete bem. Mas fazer o resultado que ele fez com essa lista, jogar acho que o quê? 12 criaturas só, né? Geralmente, às vezes, umas listas dessa costumam jogar com 16, o Auras joga geralmente com 16, né? Às vezes uma lista, o Auras do finalista, do Pedro Lemes lá, acho que estava com 16 criaturas, e o João veio com 12, enfim. Então, vamos aproveitar esse pensamento seu aí, Pila, vamos passar para a análise do top 8, né? Falar dos decks, falar dos desempenhos dos jogadores aqui. Eu proponho uma dinâmica, a gente tem 8 decks, né? Eu vou ficar de fora dessa, vou fazer comentários pontuais. O Pedro, como campeão, ele vai comentar os 4 primeiros, o Pila, como pode ser. Não classificado, vai comentar os 4 últimos. Pode ser? Pode ser. Eu vou compartilhar minha tela aqui para a gente poder ver os decks, né? Vamos ver se vai dar certinho. Eu estou aqui no top. Boa, né? Tá apresentando, sim. Tá certo. Vamos lá. Pedro, vamos começar. Começa falando do seu deck rapidamente, você já falou um pouco, então vamos... Faz um breve comentário sobre ele, o que você trouxe, qual a sua ideia? Vamos lá. Golgari Recursion, essa é uma ideia que veio aí no lastro da minha campanha na temporada 2 ainda, né? Se a gente está falando de 2022, por aí. Eu levei uma versão antiga, né? Essa primeira versão do deck, que foi construída com a ajuda do nosso ilustríssimo Pillow. Não canso de citar sempre que possível. sempre que o assunto criação do Golgari Recursion vem à tona, eu faço questão de fazer esse adendo. Bom, sem as contribuições dele, ele não teria saído. Eu estava ali no início, indo em uma rota que, assim, eu não vou... a gente entra muito no campo do IC, né? Eu estava indo para uma rota... de certa forma, diferente do que o deck tem como esqueleto, né? Poderia ou não dar certo, mas aí o Pillow me entrou ali no caminho e falou, isso aqui pode ser isso aqui, o que você acha? Aqui, ó. Aí eu abracei a ideia. O honesto. Isso aí já é dessa última versão, eu tô falando lá da primeira ainda. Da primeira, sim. Lá na criação do deck. Isso, 2022 a gente trocou muita ideia sobre isso, até, enfim, uma vida, né? E aí eu abracei os comentários do Pillow e nasceu essa primeira versão do Golgari Recursion, né? Ele tinha o Chupa-Cabra, ele tinha umas cartinhas legais lá atrás. Tinha o Elfo de 3 manas, que quando entra em campo... O Visionário. Ball, né? Visionary, isso. E mais algumas outras. E tinha muita coisa do que tem hoje. Né? Essa versão atual, ela é uma evolução dessa primeira versão, né? E veio muito... ela surgiu primeiro da necessidade, né? Por conta da restrição de cores... E aí foi muito natural o processo, porque chegaram cartas no formato que elas se encaixam perfeitamente na proposta, né? Como é o caso do Honest Rutstein, que está aí como wallpaper do Pillow, né? É o MVP do deck, é o camisa 10. É o Honest. O Deep Cavern Bat, que é uma carta assim, fantástica, e eu acho que ela ainda está vendo muito pouca mesa. Ela está com muito pouca rodagem pelo que ela apresenta. Ô Pedro, só um comentário rapidinho. Arthur, vocês dois assistiram o jogo da Espanha hoje, né? Eu sei que é meio... Às vezes isso vai envelhecer mal no podcast, mas eu diria que, fazendo esse paralelo com o futebol, o Deep Cavern Bat é tipo o Lamine Yamal da Espanha, amigo. O Deep Cavern Bat joga muito, cara. Nossa, que carta. Mas perigoso. Nossa, ele joga muito, cara. E assim, aquela coisa, é um bicho meio frágil, né? Sei lá, mas ele faz muita coisa pra gente, cara. É muito bom. Nossa Senhora.
E além dessas, tem algumas sinergias aí um pouco escondidas, por exemplo, o combo entre Timeless Witness e Urborg Repossession, né, que me dá uma recursividade maior aí, né? Elas se retroalimentam, é uma mecânica que se retroalimenta. Valor. Os Land Cyclers de Senhor dos Anéis, que ajudam muito aí também, inclusive na questão da recursividade. No early eles buscam a land que eu preciso para consertar a base de mana, e no late eu puxo eles do grave e eles viram monstros, né, na mesa. Então, ameaças reais, né? Sim, o Venusaur também, que é uma carta de Alchemy, que me dá ela tem uma toolbox, assim, é Orconcourt, né? Ela pega criatura, ela pega encantamento, ela pega artefato, enfim. Tudo se encaixou muito bem na proposta, e a gente fica só pensando, nossa, por que precisou aparecer a necessidade para eu revisitar essa ideia, sabe? Parecia tão óbvio depois do deck pronto, sabe? A obra pronta ali. Olha, parecia tão óbvio. Por que isso Tava aqui não veio tudo lá, antes? né? Tava tudo lá. E acabou se pagando, né? Eu botei também, vale mencionar aí o Anoint with Affliction, que é uma questão, é uma carta que eu até brinquei. Ela não, eu não posso nem considerar que eu quero ou não tirar ela do deck, porque ela, na verdade, ela não está no deck. Ela é uma opção de meta, né? Eu botei o Anoint with Affliction para lidar com a agressividade das lendas artefato indestrutíveis, né? Os Ensoul da vida e tudo mais. E a maior aposta fica por conta do Heist, né? Que é o Graveyard Expectations, uma cartinha aí de Alchemy também, que chegou recente. E assim, tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Eu acho que a carta se pagou. É flexível, né, cara? Ela é muito flexível, o que ela se propõe fazer, ela fez. Segura. Eu adoro carta de Choose One, adoro. É bom. Enfim, é isso aí. Pila, vamos passar para você agora, vamos tratar do 8º lugar agora, né? Quem foi o 8º classificado foi... O 8º foi o Mike. O Zet Dragons. O Zet Dragons do Mike aqui, para a gente poder falar dele. Vamos achar que aqui a lista é longa. Vamos lá. Acho que foram 18 players, na real, né? Comentários aí sobre o deck? Assim, mais uma vez, Mike mostrando, né, toda, vamos dizer, a ausência de medo dele de inovar, né? Quando lá no final da terceira etapa, eu estava prestes a jogar a final lá com o Mike, ele estava com aquele Cascade. Porque antes da final a gente chegou a trocar uma ideia sobre outras coisas, assim, muito, muito fora da caixa. E uma dessas ideias era justamente esses Zet Dragons. Arthur, rapidinho, passa o mouse em cima daquele Young Red Dragon. Eu acho que essa carta é uma carta que acho que define muito esse baralho, não só pelo fato dele ser um dragão assim, mas a gente pode pensar no Dragon como uma ramp spell, e aí você faz isso no passe, porque é uma mágica instantânea. Sei lá, você faz isso no turno 2, aí no turno 3 você já coloca um 3/1 com voar, entendeu? Eu acho que eu não tive a oportunidade de assistir todos os jogos do Mike e tudo, mas se eu fosse tomar como ponto de partida, eu vou trabalhar em cima dessa lista de novo. Eu acho que essa é a carta que eu mais gosto quando eu olho para essa lista, em conjunto com o Expressive Iteration. Eu acho que, de novo, eu já falei isso outras vezes, acho que mais em off, mas eu fico encabulado tanto que Expressive Iteration é pouco utilizado no nosso formato, dado que ela é uma carta que já foi banida no Pioneer e no Legacy. Olha só, essa Expressive Iteration já foi banida do Legacy, cara, porque ela fazia horrores nos baralhos de Izete, Delver e afins, né? Mas, assim, para resumir essa lista, o Young Red Dragon, eu acho que ele faz um trabalho muito importante, porque se a gente olhar os outros dragões aí, é só bichão, né? Então, a ideia aqui é misturar um pouco de interação com Frostbite e Breath Weapon. Nós vamos rampar.
A gente tem o Young Blue Dragon também. A gente tem o quê? 12, 2-1, né? Acho que são 12 cartas que são cartas de aventura, né? O Red Dragon, o Blue Dragon e a Serpente. Essa Serpente também é muito interessante, assim. Isso, ó, é uma mágica instantânea onde você pode devolver alguma coisa para a mão do oponente. E, geralmente, assim, cartas que são 2-1, cara, você vai estar sempre feliz de usar. A única coisa que eu acho que talvez, assumindo toda essa criatividade do Mike, eu olho para essa lista e eu tendo a pensar que talvez seria interessante splashar o verde para Beanstalk. Simples. Ele assim, não fez isso porque pela restrição de cor, né? Ele estava em verde no Superliga. Nossa, é verdade. Porque ele estava jogando de verde, né? De Curator, né? Eu acabei me esquecendo, mas assim, acho que vale, com certeza vale. Uma segunda interação dessa lista seria nesse sentido. Mas em resumo, eu acho que é isso. Inclusive, eu acho que tem uma interação interessante com o Beanstalk aí, que, se eu não me engano, se você jogar a aventura, o custo que vale é o custo de cima, não? Tem que ver isso aí. Não sei, cara. Se for uma interação que é porque eu sei que, na regra geral, o custo que vale é o custo que está no canto superior direito. Tem que ver o que está escrito na carta, né? Mas se é uma boa pergunta. Assim, eu sei que Beanstalk com Muldrifter, se você conjura o Muldrifter por 3 manas no Evoke, ele triga o Beanstalk do mesmo jeito, porque o Muldrifter custa 5. É verdade. Mas pesquisa isso aí, meu amigo. O deck tem o que viver. Dá para fazer umas coisas quebradas, assim. Mas, no geral, você vê, interação barata com Ramp Spell e Card Draw, né, na forma, por exemplo, da Expressive Iteration e Lore Review. O Young Dragon também. E assim, praticamente ele ataca por cima, né? Então, se o oponente não ficar esperto, ele consegue finalizar o jogo relativamente rápido. Ou por lugar, ele ataca sem poder ser bloqueado, né? Então, essa Serpente, ela é a rainha do late game, assim. Se não ficar esperto, amigo, você vai tomar 6, vai tomar 12. Tá certo que, assim, o Mike ele passou em 8º, né? Eu acho que se você consegue passar no corte num torneio competitivo desse, com 18 players, assim, eu acho que já é um bom sinal de que essa lista, ela provavelmente é uma lista meio underground, assim, do nosso formato. Acho que ninguém até hoje tinha pensado no Izzet Dragons, mas é viável. Eu acho que só falta a galera resolver se debruçar em cima e provavelmente splashando pro verde para jogar de Beanstalk. Eu acho que seria bom. Mas puro suco de Mike. O cara é muito criativo, velho. Tá louco. Isso aí. Continua assim, Mike. Vamos de Auras aqui, Pedro, rapidamente, né? É um deck já conhecido de todos, que a gente só passa as impressões, as diferenças que você viu nessa lista. Tá. Então, dá para falar um pouquinho das diferenças, tanto da lista em si, quanto da postura de cada jogador. Porque eu até cheguei a comentar isso com o PG diretamente, e a gente percebe que essa versão dele, e até na postura com que ele joga, ele tem uma postura muito menos comedida. Pelo menos nos jogos que eu vi ele fazendo contra mim, ele vai all-in o tempo inteiro, sabe? Ele baixa a criatura sem medo, bota a aura em ficha, não tá nem aí. Bate, vai para cima, sabe? Então, essa lista dele reflete muito isso. Com o Ornithopter, o Slither Blade, são cartas que elas têm uma certa fragilidade aí, né? Não tem como você proteger essas cartas sem gastar algum recurso, né? Como, por exemplo, o Sleep Out the Back, que ele só traz no site, por exemplo. Então, são cartas suscetíveis a serem convidadas a deixar o campo de batalha, vamos dizer assim, né? E você ter isso em um deck ganancioso como é o Auras, você acaba perdendo muito em valor, né? Porque você perde em trocas 1 para 2, 1 para 3, depende de quantas auras você vai botar na criatura, né? Se o oponente não tem remoção, se o oponente não tem meios de lidar com aquilo, ótimo, né? Você vai vencer em 2 ou 3 turnos, né? Mas em um meta como o meta do artesão,
é um ponto a se tomar cuidado, porque os decks, eles trazem, por si só, até decks mais agressivos, eles trazem maneiras de lidar com essas ameaças pontuais. Então, assim, eu não posso nem chegar a dizer que é um erro de percurso aqui, porque o cara bateu a final, né? Não foi à toa, ele foi o líder do suíço e chegou no final. Então, não tem muito o que falar. Ele teve 2 derrotas nesse torneio e as 2 foram para mim, né? Que é um deck pesado em remoção. Então, era uma matchup complicada para ele. E em qualquer outra matchup que ele enfrentou nesse torneio, ele passou tranquilo, né? Então, diferença estrutural dos decks em relação ao que eu usei na Superliga, por exemplo, é exatamente essa. Esse deck aí é uma versão mais clássica do Auras, né? A minha foi uma versão pensada justamente para se adaptar a esse meta pesado em remoção. Basicamente foi isso, não tem muito mais o que falar. E assim, é interessante você estar colocando, porque você identificou um padrão de gameplay do cara, às vezes é o que ele gosta de fazer, e ele aparentemente sabe o que tá fazendo, e, cara, é resultado atrás de resultado. Eu acho que isso é bem legal, assim. Ele é um cara que chegou e que, se ele realmente for continuar com a gente, é bom a turma ficar esperta, porque ele vai dar trabalho. Olho nele. E esse Mono White aqui do Júlio, Pillow? Nossa, cara, essa aí foi... Eu cheguei a enfrentar, acho que o Júlio na 3ª rodada, se não me engano, e foi uma mirror de Mono White, assim. Foi exatamente uma mirror, né? Porque ele nem tava de Celestial Vault. Mas a nossa partida foi para 3 minutos de clock dele, assim. Ele conseguiu me ganhar no estouro do cronômetro, assim. Só que eu vou falar um negócio para vocês. Essa lista me surpreendeu muito, porque por mais que ela seja uma lista é uma lista baseada em branco, que vai ganhar vida com Soul Arden, a gente já, vamos dizer, o life gain, né? Só que não é aquele life gain dedicado para combo, é um life gain classicão de White Win mesmo, assim. No entanto, que o nome que está dado aqui eu acho super correto. Criatura pequena, que desde o início, sei lá, desde o turno 2, provavelmente já vai começar a te incomodar. Ataca para 1, ataca para 2, ataca para 1, ataca para 2. Começa a ganhar vida. Aí se você consegue encaixar o Ajani Pridemate com a Cleric Class e o Airy, que é aquele encantamento que toda vez que você ganha 3 de vida, no final do turno, ele triga no Ninth Step. Toda vez que você ganha 3 de vida, você faz um pássaro 3/3 com voar. Inclusive, o Júlio conseguiu me finalizar dessa forma. Eu diria assim, esse baralho foi uma coisa que me pegou de surpresa. Tem uma cópia só do Mentor of the Meek, que é uma carta que eu diria que é uma sleeper de artesão, mas que poderia ser um potencial... É uma carta interessante. Para esse baralho, eu acho que, apesar de ser uma cópia só, na nossa partida ele fez um estragozinho, comprou um monte de carta pro Júlio. Mas é aquilo, você precisa de um build around adequado. Mentor of the Meek cheio de criatura pequena. O único defeito que eu vejo... Só um minutinho. A produção me mandou uma no ponto aqui. Parece que a gente vai ter uma entrada... O participante do podcast vai entrar agora. Eita. Pra gente aí, Pedro. Olha só. Olha o homem. Olha aí quem está conosco, pessoal. O Júlio homem. Shinobi. O homem. O ninja, olá, a lenda. Boa noite. Tudo bem? Júlio, você chegou no momento bom. O Pilo estava falando do seu deck aqui na Copa Alternativa, né? Ele vai acabar de falar do deck. A gente está analisando cada uma das listas. Eu vou passar para você analisar a próxima lista, beleza? Boa. Não, tudo bem. Boa noite. Vocês me invocaram aí. Eu vou ficar porque eu sofri o enjoo da invocação agora. Eu vou ficar aqui esperando, então. Próximo turno. O Júlio é muito bom. Não, então, o que eu tava comentando aqui, Júlio, que por mais que essa lista seja uma lista de life gain, assim... Pilo, só um parêntese. Vai lá.
no que você falou o Mentor of the Meek é uma carta rara, né? Ela sofreu um downgrade. Ele sofreu downgrade. Sim. E ele entrou no Arena através desses esses packages desse loop aí, né? Os caras introduziram o Mentor of the Meek aleatoriamente, assim. E aí, assim, é uma carta que eu acho que é uma sleeper. Para ela funcionar e gerar o card advantage que você precisa que ela gere, ela precisa de tempo. Uma forma de ganhar tempo é através de lifelink, que é ganho de vida, que é o que esse baralho do Júlio consegue fazer bastante. E assim, o fato de você abusar de criatura pequena e ganho de vida me pareceu assim, dar um pouco de resiliência para essa lista, porque ele vai colocando um monte de criatura na mesa o tempo todo. Aí você fala assim, meu Deus, para onde eu ataco, né? O que eu faço? Eu vou remover isso ou eu vou remover aquilo? E ele vai ganhando tempo, e aí ele consegue encaixar, por exemplo, o Spiring Overseer, que é uma criatura voadora, ele compra uma carta. Assim, na superfície, você olha para uma lista dessa e você fala assim, isso aqui é só um White Winnie. Só que me surpreendeu muito o quão resiliente essa lista consegue ser. É uma lista que, por mais que tenha 28 criaturas, consegue ter um late game sólido. Assim. No entanto que, no nosso confronto de mono white, o Júlio conseguiu me ganhar com 3 minutos de relógio. Assim. Ele conseguiu sustentar o late game dele. E olha que, assim, Celestial Vault, o que o Celestial Vault mais quer é ir pro late game, porque aí você vai começar a botar aquele monte de anjo e tudo, mas mesmo assim não foi o suficiente. Uma lista muito interessante que eu acho que dá para refinar também. Perfeito. Júlio, agora a gente vai passar para o próximo deck aqui. A gente está fazendo alternado, de cima para baixo, de cima primeiro, de baixo, né? Quem ficou em terceiro lugar ainda não foi disputado, né? Então, vamos te jogar para o deck do Michel. Vamos falar aqui do Golgari Nazgûl. Vou abrir aqui para você. Posso dar uma sugestão, Arthur? Pode, claro. Porque faltam 3 decks, não é isso? Isso. Aí vamos fazer assim, às vezes o Júlio fala sobre o Mono Blue, e aí depois alguém conclui só falando do Nazgûl, porque assim, os dois Nazgûl são muito semelhantes, a gente só tem algumas pequenas diferenças, né? São 2 listas, praticamente a mesma lista, assim. Então vamos fazer diferente. Eu vou falar do Mono Blue, queria falar dele, Boa, pode ser. Descrições de cores, e o Júlio depois conclui com os 2 Nazgûs. Pode ser, Júlio? Um azul aí. Tudo bem. Perfeito, sim, claro. Eu vou ser breve. Eu gostei muito desse deck do João. Eu queria falar que essa foi uma lista que, apesar do Mono Blue tempo ser um staple, né, um deck presente em vários formatos, ele jogou no Standard até 2023. Ele aparece no Explorer, né, e no Pioneer também, com o Mono Blue Spiritus, né? Eu vou trazer uma observação muito particular desse deck, né? É o nome que o João chama ele, e isso é a alma desse deck, né? Que ele é o tribal de Anula, né? O João tribal de Anula. Fantástico. Basicamente, o que esse deck faz é colocar algum desses bichos de uma mana que não são resilientes, não parecem ser fortes, mas eles vão ficando, porque o João consegue. Depois que ele colocou o primeiro, é muito difícil de remover, porque ele tem sempre um Anula na mão. E essas criaturas elas vão comprando ali com os encantamentos, né, com a curiosidade e a obsessão curiosa e tudo, vai comprando cartas. E ele vai enchendo a mão, né? Ele une as duas coisas que o povo gosta, né, gente? Que o jogador de azul gosta, né? Que é comprar carta e anular a mágica do adversário, né? Então, é uma lista que eu gostei muito, é uma lista que eu pretendo sentar em cima dela em algum momento e trabalhar trabalhar com ela também. Eu gostei muito do padrão de jogo, né? O Pedro sempre fala que falta um deck tempo no meta. Tá aí, ó, tá oferecido de bandeja pelo João, né? Eu quero fazer uma menção honrosa aqui pro operativo, né? Que temos um especialista aqui, cara. Essa carta é muito interessante nesse deck. Porque eu vi o jogo contra o Pedro, o primeiro jogo contra o Pedro, e o Pedro vinha dar menos para ele ia e desvirava e salvava o bicho, né? Então ele é realmente um espião, um ninja de marca maior, né?
uma base de mana muito justa, né? Ele joga com 16 lands apenas, mais 4 Lorien, né? Que eu considero meio arriscado, mas o cara fez 4-1, chegou na semifinal, né? Então tá mais do que pago, né? O Arthur, só um comentário. Eu joguei contra o João na primeira rodada, foi 2-1 para ele. Fomos pro jogo 3. Fiquei impressionado tanto que a Lorien é importante para esse baralho. Eu arrisco a dizer que talvez a melhor casa para a Lorien Review no Artesão até agora que eu vi é esse Monoblue. Porque o João tá jogando com 4 santuários, então a Lorien consegue tutorar esses santuários com facilidade, filtra o deck com dele. Certeza. Aí ele põe santuário. Ele abusou dessa interação. Isso, põe santuário, puxa coisa de volta, anulação para proteger, puxa card draw, enfim. Aí, Pilo, recursividade, meu amigo. É isso. Será que recursividade é o nome do jogo agora? É o caminho. Vamos lá, vou passar aqui. Eu também vi o João fazendo isso, fazer um adendo, porque eu gostei demais. Ele fica ciclando, busca a ilha, o santuário ele é uma ilha, né? Então ele devolve para o topo depois qualquer mágica que ele tem, né? Instante. Então eu gostei muito dessa alternativa que o João trouxe. Não tinha visto nenhum deck usar essa combinação antes, não. Só para você, eu vi aqui agora, ficou faltando um deck vai faltar o deck do Ferrell também. Então vou passar para o Júlio, depois Pedro finaliza. É verdade, cara, é verdade. Vamos lá, vamos perdoar se a gente pulasse isso aí sem falar do deck dele. Vamos aqui primeiro pro deck do... Aqui também, eu abri 2 do Pardo, se for do Pardo, dá certo, o William, né? Não é do Pardo. Eu vou abrir o do Michel, que é o Golgari, e o do Igor, né? São iguais do Michel, do Pardo e do Igor? Acho que o Igor e o Michel, os dois estão usando a fada, né? A Blackguard. O Michel tá usando esse encantamento verde só, mas enfim, vai lá, Júlio. Acho que a versão do Igor é a primeira, né? Isso. Vamos lá, Júlio, o que você viu nesses decks? O que você nota de diferença entre eles, né? Fora a óbvia adição de uma cor diferente aqui. Sim, então, eu joguei contra o Michel, se eu não me engano, né? Eu não sei como são vários torneios juntos, né, cara? Eu não sei se foi nesse mesmo que eu joguei contra o Michel e acabei ganhando dele. Você jogou com ele na última rodada do Suíço. Foi, ganhei dele, justamente. Então, eu acho o seguinte, cara, que não tem muito o que inventar pro deck Nazgûl. Na verdade, você perdeu para ele. Eu perdi para ele? 2-1. Olha só. E eu classifiquei como, então? Eu achei que fosse a última vitória, né? Então, eu tinha pontuação já anterior acumulada. Então. Exatamente. Pois é. Não, justamente, agora eu tô lembrando, cara, é verdade. Bom, infelizmente não tem muita diferença. É um deck Nazgûl que sempre faz top 8, né, cara? Então, nem sempre vai ter, digamos que, a eficiência, se o Nazgûl conseguir combar, entrar 2 ou 3, o anel trigando, já era, né, cara? Então, assim, eu acho, assim, que a fada, né, a introdução da fada é um diferencial nesse Nazgûl dele. Sim. E fazer o oponente descartar com a fada, isso né, com a Blackguard, eu acho que se ele engatar isso, é quase impossível do oponente ganhar, né, cara? Então, quem percebeu essa sinergia pela primeira vez foi uma sacada genial, viu? Foi muito bom, cara. Fadinha aí. Nazgûl com fada, né, cara? E tem a remoção, entendeu? Remoção perfeita, né, cara? Uma mana ali já dá -3, -3, é muito boa. Né? O outcast, acho que... né? Sim. Bom, eu entendo como um deck, assim, que tende a pegar top 8 fácil, assim, né? É bem consistente, né? Não só sei uma o que acrescentaria com o MH3 agora. Uma curiosidade aqui, que só agora que eu me dei conta, olhando assim com calma, essa lista do Michel tá jogando com 3 Either Hub, cara. Olha lá, Arthur. Cara, todo mundo descobriu o Ether Hub depois de MH3, mas já era uma parada que funcionava, só que ninguém usava. Isso, mas é uma parada que funciona. Corrige a sua mana naquele momento, pontualmente, né? Exato. Mas olha, curiosamente, esse deck, quem descobriu essa interação entre a Ona e os Nazgûs foi um jogador lá italiano chamado Taboy. E ele que trouxe essa lista. E ele já vem com o Ether Hub antes de MH3. Que isso, amigo. Olha só. Pronto.
Tecnologias, então, de energia, isso aí. Interessante. Você sentiu jogando contra... Você já jogou bastante contra Nazgûl, né, Júlio? Você sentiu alguma diferença significativa com essa adição do verde no deck? Não sei, eu acho que é só uma questão de proteção mesmo, né? Mas assim, a diferença foi acrescentar as fadas, né, cara? Porque Nazgûl não tinha isso, né? Então você tá batendo, tirando carta do oponente, é impossível, cara. E isso com o AutoCast, né, cara? O AutoCast tem um marcador, ele é uma fada, né? E com a habilidade dele, então ele vai tirando carta. Então, assim, eu acho que, infelizmente, cara, se você estiver jogando contra esse deck e ele estiver no play, fizer a curva de mana certinho, é difícil você pegar. Assim, uma coisa que eu me liguei agora também, esse Fairy Fencing com os Changelings, ele funciona como uma mana -3/-3, né? Isso é bem interessante, cara. Isso aí é uma coisa que eu que joguei de Nazgûl na Superliga, fui tentar seguir a minha linha de raciocínio lá, nada disso passou pela minha cabeça, assim. Tem o Eagle Drain também, né? Que serve esse mesmo propósito. O Eagle Drain nessa lista é praticamente um Thoughtseize, sem que você perca 2 de vida, né? Só não pode baixar no turno 1, né? Isso, você só não pode fazer no turno 1. Só essa pequena diferença. Que é uma diferença brutal. Se você estivesse se sentindo ousado, né, quiser jogar alguma coisa pro cemitério, né, você pode fazer isso. Vamos lá, último deck aqui, vamos falar do deck do Ferrell também, que voltou agora, trouxe um Scurry-Oak combo, né? Pedro, o que você pode falar, né, do Ferrell? Você que vem adotando o Ferrell, botando ele debaixo da sua asa. Pois é, cara, e é uma parada interessante, porque o Ferrell ele entrou na liga há uns anos atrás, aí ele jogou na temporada 2, do início para o meio da temporada 2, com o Selesnya combo, né? Na época a gente não tinha a Rose ainda, né? Era uma versão voltada para o Scurry-Oak e Clariclés, enfim. E Ferrell, ele, por razões que não compete dizer aqui, ele abandonou a liga e agora voltou com o mesmo deck, obviamente com essa lista nova, mais atualizada, só que durante muitas mudanças legais. Muitas mudanças. Só que durante todo esse tempo em que ele não esteve na liga, a gente, salvo engano, a gente não voltou a ver Selesnya Combo. Foram, sei lá, 4, 5, 6, 7, 8, umas 8 etapas aí, no mínimo. E assim, é um dos combos mais viáveis do formato, né? A gente já viu, por exemplo, o Henrique trouxe um Giant Goblin combo, Michel lá atrás, lá no início também, ele já chegou a trazer Selesnya combo. Não estou me lembrando de muitas outras oportunidades. Então, o combo, ele é uma parada que a galera meio que encara com 2 pés atrás, né? Dá para perceber, também pela natureza dos torneios, né? Que a gente abre a lista antes do início dos jogos. Isso pode inibir algumas pessoas, mas ainda assim eu vejo que decks de combo, eles têm o seu lugar no meta, tanto é que a prova está aí, o deck bateu o corte, né? Deixou muita coisa consagrada e consolidada para trás. Sobre a lista em si, a gente tem aí, ela não difere muito do que a gente tem visto aí, pré-MH3, obviamente, né, com o Gathering Dawnguard, com Duskwatch Recruiter, como cartas para poder puxar as peças do combo, né? Como peças de combo, a gente tem Scurry-Oak, a gente tem a Rose e a gente tem Clariclés, desde que tenha uma fonte de vida na mesa, e a gente tem Lonarch Veteran e Sword. É o combo clássico, não tem o que falar dele, né? A gente tem um mínimo de recursividade aí com Cosmic Rebirth,
Winding Way para puxar também as peças, para buscar no baralho as peças. Eu acho que o interessante aí é a Trelasara, porque ela oferece uma win condition alternativa, né? Ela é uma carta bem mais agressiva do que o restante do deck, mas ela se encaixa na proposta inicial por conta do Scry, né? Nessa proposta de ganhar vida, ela vai dando Scry e você vai conseguindo buscar as peças do combo. É uma lista bem straightforward, não tem muito segredo aí. Eu teria algumas pontuações para uma possível versão futura aí, inclusive pós-MH3, né? Mas para o que a gente viu, porque a gente tinha visto e vinha vindo até então, é uma lista sóbria, ela faz o que se propõe a fazer, e se não tomar cuidado, ele leva embora mesmo. Tá aí, pegou o corte. Eu queria só fazer um comentário sobre essa carta aqui, né, o Dalguard. Eu acho ela uma carta muito boa, porque além dela buscar, né, ajudar a encontrar o combo, né, um 3 mana 3/3 com ar de 1 é um corpo muito considerável, cara. Ele pode ajudar a dar pressão, curvando ali direitinho. Eu gosto dessa carta. Uma curiosidade. Ele colocou... Vai lá, Júlio, vai lá, por favor. Desculpa, Pilo, mas só para falar que eu joguei contra ele depois, eu perdi para ele, né? E depois ele modificou o deck, ele colocou aquele Eldrazi que gera uma ficha, né? Como coloca o marcador. Então é uma outra forma de combar. Uhum. Agora o deck traz mais um combo, né? Sim, o problema desses decks é que eles não ganham na hora, né? Então, o combo que não vence o jogo na hora, ele é sempre complicado. Talvez por isso também... Inclusive, a gente tem um acontecimento recente aí, né, que vai bem no lastro disso aí, desse pois é, tá fresco, episódio que aconteceu no italiano, né, no jogo de hoje. Um 2-1 ali, épico, né? Pois é, fica aí com um adendo, um parêntese. Tá certo. Mas é muito nessa linha aí, né? Não ganha na hora, tem que ganhar de algum jeito, né? Dá seus pulos aí, nego. Ô, Arthur, rapidinho, uma carta que eu acho assim, vocês podem às vezes achar que eu tô até exagerando, mas que eu acho que é criminalmente pouco utilizada no artesão, é o Cosmic Rebirth. Se eu puder passar uma... fantástica. Cara, o valor que isso aí consegue gerar, cara, em velocidade instantânea. Eu nunca me debrucei sobre uma estratégia na intenção de remover isso aí. Jogar com isso, mas eu já cheguei a imaginar tipo um Bunt Soul Herder, entendeu? Alguma coisa nesse sentido assim, mas eu acho muito forte. Nesse próprio deck, Pilo, essa carta, ela tem um uso que as pessoas podem não perceber, que ela te habilita a fechar o combo no turno do oponente. Isso é muito valioso. É uma carta que permite fazer algo que o combo, que o deck original, com o combo original não faz, né? Que são só criaturas. Então, uma vez que a criatura está no grave, você pode puxar ela no final do turno do oponente e ativar o combo já na passagem, sabe? Aí você entra no turno já com as fichas todas ali, sem jogo de invocação. Bateu. É isso mesmo. Vamos passar, pessoal, agora. Vou voltar aqui para o ranking, né? Para o ranking não, para a classificação. Vamos falar sobre surpresas e decepções. Júlio, qual que é a sua surpresa positiva e qual que é a sua decepção na Liga Alternativa? Então, viu, a minha decepção foi o Mike, cara, porque o Mike ele vinha de uma toada de criar uns decks muito bons, né? E nessa ele acabou indo mal, né? Ele passou... Nessa ele acabou criando isso aí, né? Pois é, então assim, eu acho que o Mike ele criou o deck com o Curator. Na Superliga, ele fez a modificação, né? Assim, para mim era o melhor deck da Superliga, né? De longe, assim. Eu perdi para ele, inclusive, e com o de ninjas, né? Mas ele entrou com uma versão modificada, com uns terrenos entrando todos virados, né? E acabou não dando certo. Mas assim,
eu acho que nessa alternativa, o Mike tinha um potencial muito grande com vários outros decks, né? Ele pegou esse deck de dragão, não era ruim o deck, mas assim, eu achei que ele tinha condições de ir bem melhor, assim, porque o Mike joga muito bem, o Mike tem conhecimento de oponente muito forte, então eu achei que ele pudesse ter, eu achei que ele fosse sair melhor, entendeu? Nessa, né? E só fazendo um adendo, eu não comentei no último podcast, mas assim, o Mike, ele só não ganhou a Super League por causa do Pillow, né? Porque o único deck que tava aqui, pegava de frente com ele era do Pillow. Então, assim, eu dei sorte dele ter saído contra o Pillow, senão eu tinha perdido com certeza. Até jogando hoje, a gente jogou com o antigo deck dele, sim, eu perdi todas vocês ganham, né? Então, mas foi isso, né? E a surpresa foi o Ferrell, cara. Eu joguei contra o Ferrell e achei muito massa esse combo dele, assim, perdi 2-0 sem reação, assim, sabe? Então, gostei muito de ver esse combo dele. Tô pensando até que pode ser Não, explorado de forma distinta. e assim, uma impressão que eu tive interessante do Ferrell foi principalmente assistindo o confronto dele com o Pedro no suíço. Não sei se o Pedro vai concordar, mas eu fiquei com a sensação de que talvez aquele confronto tenha sido no suíço um dos mais difíceis, né, cara? Sem sombra de dúvida. Eu falei, inclusive, com ele diretamente. Ele poderia ter vencido aquilo ali naturalmente. Foi bem apertado, assim. O Pedro foi achando as peças certas mais ao final. Eu acho que isso é uma coisa legal porque acaba mostrando um pouco da evolução do cara, né? Com toda certeza. Apesar do Pedro ter citado que o Ferrell ficou um tempo fora das ligas, ele não deixou de jogar. E aí ele acabou. E voltou com tudo, viu? Isso, voltou com tudo. Acabou que tá com sangue nos olhos. Refinando essa lista e tudo. Então isso é muito legal, cara. Eu acho que isso é o que a gente realmente precisa para a liga. Isso aí. E você, Pila, qual que é a sua surpresa positiva? Qual que é a sua decepção? Cara, acho que lá no início eu meio que já falei assim sobre o João, né? Que eu não esperava que um monoblue tempo desse fosse. Apesar do, por exemplo, o Marcel no passado já levou o troféu de monoblue, né? Mas a princípio, eu mesmo, quando a gente foi jogar, eu entrei meio displicente, assim, porque eu pensei, cara, 12 criaturas, eu não sei. Só que quando você tem 12 criaturas mais uma chuva de interação, né, principalmente de remoções, você consegue implementar tempo play suficiente, assim, né? E aproveitando que o nosso mestre agora vai integrar o podcast também, eu até comentei isso. O White Winnie do Júlio me pegou de surpresa também. 2 baralhos mono white, dois baralhos monocolor, né? O mono blue e o mono white, o White Winnie do Júlio. Mas eu acho que, vamos dizer, os dois podem dividir esse troféu assim. Foram 2 baralhos que passaram no corte que me surpreenderam muito, assim. Agora, o que a gente poderia, vamos dizer, eu acho que eu vou me colocar um pouco como decepção, porque eu acho que eu esperava mais do Celestial Vault, apesar do baralho ter competido super bem. Se vocês olharem nos meus resultados, todos os jogos eu fui pro jogo 3, então foi assim, briga boa o tempo todo. Para mim, a lição que fica é que o Celestial Vault é competitivo, todos, literalmente, as 5 rodadas, os jogos foram decididos no jogo 3. Mas acho que para dividir um pouco essa coisa de decepção, eu talvez colocaria o Shadow, porque o Shadow Deixa um pouquinho para mim. Oi? Deixa um pouco para mim. Você tá botando 3 na surpresa, 5 na decepção. Foi mal. Você é ganancioso, cara. A gente vai jogando em cima de você. Mas é porque assim, o Shadow, jogador de Pro Tour, ele já ganhou troféu de liga jogando de xamãs, mas às vezes ele pegou alguns confrontos que não eram muito favoráveis e, enfim. Mas o Shadow, no final do dia, o Shadow joga muito também, tá louco. Pedro, surpresa e decepções. Surpresa e decepção. No singular, viu, pessoal? Vamos respeitar o agora a regra serve, né? Desculpa, gente, tamo juntos. Vamos lá. Vocês deram uma pincelada boa aí na tabela, mas alguém precisa falar do óbvio, né? Eu vou falar o óbvio, então. Surpresa para mim, eu vou botar o PG, porque ele, de fato, foi uma surpresa para nós que não o conhecíamos, né?
E por não conhecê-lo, a gente não sabia do que ele era capaz. Agora, não voltará a ser surpresa se ele repetir uma exibição dessa aí, apesar de ele ter jogado de auras, a gente está cansado de saber o que o deck é capaz de fazer, ele chega, né? Ele é 880, mas é mais 80 do que 8. E chega. Então, meu destaque positivo vai para o PG. Estou curioso para ver o que ele vai aprontar aí nas próximas, principalmente nesse momento complicado aí, em que o Auras está entrando, Barra vai entrar, né? Ele me disse que é um jogador de Auras, então ou ele se reinventa aí, ou ele vai ter que se readequar a essa nova realidade do artesão. Vamos ver. Como destaque negativo, e eu prometo que eu não vou usar as palavras água de salsicha mais, porque me pediram para não fazer isso, eu vou citar justamente no intuito de dar uma injeção de ânimo aí. Eu fico triste de ver o fundo aí da tabela com PH e Piuca, porque são duas lendas do Magic de Formiga. Quem não conhece, deveria conhecer, né? Eles têm mais rodagem do que a maioria. Com certeza tem cancha para fazer muito mais do que isso aí. E aí eu nem vou entrar em mérito de contexto específico, né? Claro, o Piuca está voltando depois de quase 3 anos longe do formato, né? O PH tem outras questões resolvendo aí também, e está tudo certo. Mas, assim, me pediram destaque negativo, estou dando destaque negativo. E sabendo, com certeza, que o potencial para se transformar em destaque positivo em breve é real. Uhum. E não é água de salsicha. O meu destaque positivo aqui, para não repetir, né? Eu quero dar um destaque positivo para os novatos, né? Mas eu não vou poder dar um destaque positivo para o Igor, porque ele veio de Nazgûl e eu me nego a colocar Nazgûl em qualquer situação positiva. Então acabou não sobrando muita coisa para falar. Eu vou dar um destaque positivo eu vou dar um destaque positivo para o Júlio, em função do deck dele, em função dele tá com restrição de cores, né? De ter trabalhado em cima de restrição de cores. Eu acho que pegar um corte foi muito bom, tanto ele quanto o Mike, né? Também. Apesar dele ter passado na metade de baixo, 3-2 é um resultado acima de 50%, é um resultado que é muito, muito respeitável, né? Então, eu achei o deck interessante também. Fazia tempo que não aparecia um White Winnie, né, em lugar nenhum. Eu acho que é um deck que, né, a gente tem soldados sempre voltando, vira e mexe sempre voltam no Standard, né? No meta e tudo mais. Então, eu quero dar esse destaque para o Júlio por conta também da inventividade da Alissa, de trazer da restrição, de trazer e ter tido essa capacidade de brigar mais em cima, né? O meu destaque negativo, eu vou um pouco numa linha diferente, não pelo resultado em si, que não foi bom, mas também não pode se dizer que foi péssimo, né? Eu vou dar um destaque negativo para o Lucas, né? Lucas Amorim. Por quê? Porque ele está na segunda final de Copa Standard. Boa. Ele é um jogador de controle. Eu sou um jogador de controle também, né? Apesar do Artisan ter ido um pouco mais para a linha mid-range por conta das restrições do formato. Mas o Lucas trouxe um 4 cores serpente, né? O deck que ele já tinha ido muito bem, que ele foi finalista na última edição, na última etapa, né? Da P3. E ele fez um 2-3 burocrático, né? Perdeu para o Mike de Serpentes, que é um deck que, teoricamente, decks mid-range tem desvantagem contra decks de controle, né? Apesar como o Pilo falou, a quantidade de 2-1 que o deck do Mike tem pode deixar as coisas um pouco descontroladas, né? E eu dou esse destaque negativo para o Lucas porque eu vejo nele como talvez um dos top players aí dessa nova leva de jogadores, né? Eu acho que se ele encaixar um controle correto, se ele encaixar um deck que ele tem
um padrão de jogo confortável, porque, por exemplo, o Quatro Cores Serpentes não é um full control, vamos dizer assim. Ele é um deck, ele é praticamente um tap-out, né? Porque ele tem board presence, ele leva poucos anulas, né? Muitas remoções, mas pouco anulas, e draw com o motor, né? O motor que é o Beanstalk, né? Talvez se ele encontrar um deck, ou ele conseguir criar um deck, né? Eu convido ele a tentar a trabalhar em cima de controles aí. Eu estou trabalhando, sei que o Vinícius também tá trabalhando nessa frente. Vem para o nosso lado, vamos fazer um controle acontecer. Boa. Terminada essa sessão, vamos passar agora vamos passar o jogo, né, galera? Vamos passar o jogo, vamos mostrar essa final. Grandíssimo. É um jogo rápido, né? Eu acho que não vamos ter aproveitar que o campeão está aqui para poder falar, né? Estabelecendo essa tradição de trazer convidado, né, para participar aí. Introduzir o convidado, Pedro, não sei se vocês conhecem. Então vamos de jogo, né? Se vocês quiserem que pague algum ponto específico, vocês me falam aqui, por favor. Aí, só esclarecendo, né, eu tive que ceder o play para ele pela posição dele, né? Top Seed. Ele passou em primeiro e eu em segundo. O que é um feito interessante, né, Pedro? Você ganhar no draw, né, contra o deck mais explosivo do formato, né? Com certeza. Olha essa mão. Tem um terreno, mas os Land Cycles me permitem uma certa... eles me dão essa latitude para eu poder pensar em ficar com uma mão dessa. Não é uma decisão fácil de ser tomada, né? Envolve cálculo ali do que vem turno 1, turno 2, turno 3, a gente faz uma projeção ali, acabei ficando, tá vendo? Você ficaria com essa mão, Júlio? Com certeza, cara, porque ele tá no draw, né, cara, e ele tem 2 Land Cycle ali, ficaria tranquilamente. Mas isso eu falo com o espírito de ninja, né, cara, que um terreno já tá suficiente para começar. Tô brincando, cara, eu não equiparia, não. Um terreno solo era bem complicado, cara, felizmente. Ele não comprou, olha só. Mas ele vem com os Land Cycle, né? O jogo começa um pouco lento pro lado dele mesmo. E a abertura do Pedro, do outro Pedro, foi muito boa, né? Com 2 ornitópteros. Ô, Júlio, parece que o cara tá jogando até com outro baralho. O que é isso? Então, cara, eu li Jazores. Louco, cara. É que o ornitóptero é o principal ninja, né, gente? Vamos combinar. Olha lá, começou. Olha isso aí. É a ganância. Eu não... É complicado. É uma decisão que eu não tomaria jogando de Auras. Tendo um Golgari mid-control como adversário, né? A vida é muito curta, amigo. Vamos para cima. Jogador agro tem pressa, né, meus amigos? Jogador agro tem pressa. É isso aí, bem colocado. Mas olha, só um parêntese. Eu jogando de agro, eu jogava diferente com Auras. Eu tomava outro tipo de atitude, mas tudo bem, é postura. Olha o Lamine Yamal, olha a joia espanhola aí já fazendo o estrago de Kevin Bell. Tá louco, vai jogar assim. O morcego é muito bom, cara. Eu fico encabulado, fico de cara. Aí você vê, o Pedro também, as coisas começaram a acontecer de uma forma mais fluida, né? Os terrenos apareceram, aí ele pôde usar os Land Cycles com mais tranquilidade, né? Eu acho que a adição de 2 Land Cycles nessa lista é chef's kiss, assim. É uma coisa que ajuda muito a deixar a mana mais fluida, mais redonda, né? E assim, eu vendo a minha mão cheia e a mão dele vazia, o life total, nesse ponto específico, não me importava tanto, sabe? Ainda mais com o Secret Mender, né? Para você ganhar 3.
Com certeza. Esse Grave... Aí, o Heist vindo aí, ó. Esse aí, Grave foi muito bom, cara. Você puxar acho que aqui você pegou o Saiba, né? Peguei o Saiba, Júlio, eu pego a coisa com a qual eu não posso lidar. É lógico, cara. Tem que ter a ninja aí na mão. Melhor criatura do formato. Esse dinossauro é um achado, viu, velho? Sinceramente. Eu acho que é uma carta, assim, sleeper total, e aí o Pedro O box dela é, ó... Ela não é nem sleeper, né? Porque o Mike já joga com ela também. Arthur, essa foi uma jogada que eu comentei com o Pedro ontem. Aqui, ele pegou a Fight Spell com o dinossauro. Eu falei com o Pedro que eu teria pego o Naturalize. É justo. Porque o Naturalize você ia dar direto no Ornitóptero e ele ia perder todas as sagas. Nesse momento agora, o Ornitóptero dele, do PG, tá 5-6. É inalcançável, né? Perfeito. Ele tá com muita resistência para você botar o dinossauro numa luta, né? Mas a minha cabeça, na hora, não computou Ornitóptero igual artefato. Eu simplesmente vi como criatura ali naquele momento. Não, perfeito. Mas olha para você ver, quando a lista tá redonda, né? No turno seguinte, o Pedro comprou Eternal Witness, e aí ela trouxe o Fatal Push de volta e o caminho tava... Tudo em paz. Aberto. Aí tá... Vamos dizer, essa é a famosa virada de mesa, né? Agora, o PG fez o que ele se propôs a fazer. Se o Pedro não tivesse nenhuma resposta ali também, no próximo turno ele ia atacar para 5 de novo, né? Ele ia continuar te pressionando. Então, assim, ele fez o jogo dele. O lance é que o Pedro veio com muitas respostas. Tinha outra coisa para fazer dentro do que ele se propôs, e dentro da lista dele, ele fez o que ele tinha que fazer. Isso. Muitas vezes, assim, eu acho que isso é até bom, às vezes, a galera internalizar. Imagina assim, nós perdemos um jogo, perdemos. Mas aí, se você for parar para pensar, o que aconteceu no jogo? Aconteceu isso, isso e isso. Tinha algo mais que eu podia fazer? Não. Então, se não tinha absolutamente nada mais que eu podia fazer, então, cara, então fique em paz. É isso. A gente fez o que dá para fazer. Eu não sei, eu acho que o PG deu um keep muito ganancioso aí, na verdade, porque eu acho que eu falei isso do deck do Pedro que ele levou na Superliga. Eu repito aqui, eu acho que você ter outros outs, né, outras criaturas para poder descer no deck é muito positivo. Mas você abre mão de ligar para buscar o Invisible Stalker, né? Porque o Invisible Stalker aí simplesmente teria ganhado esse G1 contra o Pedro. Sem interação nenhuma. Assim, não facilmente, porque o Pedro poderia remover encantamentos e tudo mais, mas com certeza seria mais difícil. Júlio, eu acho que esse ataque agora você vai gostar do que vai acontecer, hein? Se eu não tiver enganado, olha só. Você como um bom e velho ninja. Assim, a essa altura, eu não sei se... Talvez ele atacou só para ganhar vida, para ganhar tempo, né? Mas era difícil ele jogar em volta da própria Saiba, porque ele não sabia o que o Pedro tinha pego no Heist, né? Então é difícil mesmo. Então, agora o ali, cara, quando ele desceu a Curious Obsession errado, né? Como é que é, Júlio? Ele perdeu no turno que ele equipou o Ornitóptero com a Curious Obsession. E zerou as manas e deixou você matar quem você quisesse, Pedro, né? Ele então, deu informação não pode suficiente, perder a né? Assim, cara. Né? Ele deu informação suficiente pro Pedro usar o push dele tranquilamente. Sim, cara. Né? Não, ali foi uma jogada que ele perdeu o jogo ali. Tem que jogar em volta do Fatal Push, né? É complicado. Ele deixa um Tóptero de isca e depois, no outro turno, ele desce a Curious. Porque senão vai morrer mesmo. Então ele perde os 2, não faz sentido. E ali no finalzinho a gente vê o valor duplo do Heist, né? Primeiro retirando algo de útil do oponente e depois, se der, a gente utiliza a nosso favor. Nem sempre dá, às vezes a gente acaba puxando alguma coisa não otimizada, né? Mas, na maioria das vezes a gente puxa algo útil. O fato de poder escolher entre 3, eu era uma pessoa resistente a essa carta, mas eu vejo essa
possibilidade de escolher entre 3 melhor do que você ter um draw do seu próprio deck. Cara, Não em Card todas as Selection é situações, muito claro. bom. Não em todas as situações, é claro, mas a gente tem que partir do princípio que todo mundo está querendo jogar com cartas boas no próprio deck, né? Com certeza. Passa para frente um pouco. E também você pode exilar do cemitério do cara, né? Se precisar, né? Então é uma carta muito boa. Sim, o Choose One dela torna ela mais valiosa ainda. Além de você ganhar vida, né? Ajuda em alguns matchups também. A toolbox dela é interessante. 2 jogos no draw, hein, Pedro? 2 jogos no draw. 2 no draw, mais uma vez, igual no italiano. Olha lá, uma mão sólida, né, cara? Essa mão aí já não tinha muito segredo. Assim, é o tipo da mão, isso já aconteceu comigo algumas vezes. Vou dizer, isso não é desculpa nem nada, mas acho que já deve ter acontecido com todo mundo. Você equipa uma mão sólida com 7 e 2 terrenos. E não vem o terceiro terreno nunca. E aí você fica, né? Cadê o terceiro? Cadê o terceiro? Aí lá pelo 5º turno o terceiro aparece. Aí você fala, tá, beleza, vamos jogando, vamos fazer o que dá para fazer se o estrago já não tivesse sido feito, né? Mas aqui as coisas foram acontecendo super bem também, né? Então o Anoint como interação veio na hora certa. Nesse momento, eu hesitei um pouco em ficar com essa mão, porque como eu tinha trazido o side, eu poderia ter sido um pouco mais agressivo no Mulligan para buscar um Edito, por exemplo. Mas, enfim, resolvi arriscar. Mas aqui também foi complicado, né? Ele ligou às 4? Ele foi assim, acho que se não me engano, ele foi a 5, mas com uma abertura forte. Isso não dá para negar. Ele conseguiu e já impor um ritmo, né? E assim, por experiência, quem joga de Auras não pode reclamar de Mulligan. Tem que aceitar e abraçar, cara, porque faz parte do deck. Isso. E ele perdeu a mana, o land drop azul, né? Ele continuou fazendo, mas olha pra você ver, isso é turno 3, fez muita coisa. Turno 3 ele tá atacando para 8. É 2 turnos de clock se você não fizer nada. O cara não quer saber. Só que o Haywire Might aqui é premium, né, velho? Tá louco. E por que você não matou o Tóptero? É porque o Haywire Might não dá não criatura, né? É verdade. Justamente. Mas... eu sou burro, mas não é tanto assim também não, pô. Para com isso. Coisa, mata o Tóptero. E na verdade esse é um misplay muito comum, né? Esse aí foi uma jogada que o Pedro fez de cabeça limpa, porque ele sabia que o PG não estava com Surge of Salvation. Então, sim. 2 manas brancas, qual proteção ele vai ter? Não tem proteção. E aí o Pedro acabou fazendo uma noite no turno dele mesmo, assim, bem seguro. Aqui o jogo já foi... Aqui o Binding o Binding já ditou o ritmo, né? Pega o terreno virado. Interação do Binding com esse gate, cara, é muito bom. 99% das vezes eu pego o gate. Agora, olha o One. Tá virado de todo modo, né? Olha o pai chegando. Tem que ter a participação do MVP, né? O Haywire Might por 0 manas, premium. E aí agora é Circuit Mender por 2 manas, premium. E eu sou apaixonado com esse deck. Eu espero que esse deck apareça na mão de outros jogadores, viu? Gostaria de ver. Gostaria também, seria interessante. Inclusive mexendo na lista aí, fazendo coisas aí. 2 éditos, hein? Tá suave. Aí, ó, provocação, bota na mão do Mike, amigo. O Mike vai fazer uma versão 7.0 dessa lista aí, fora da caixa. Ele tava testando hoje comigo esse deck. Ele tem umas ideias boas no deck. O Mike ele melhora, né, cara? Só que assim, ele melhora o deck, torna perfeito e ele joga depois com outro deck de última hora que ele nem testou, entendeu? Tem que testar e ser consistente, né? O Saiba... Assim, uma coisa que o PG fez, mas nas 2 partidas, mas enfim, isso é o padrão de gameplay dele. Se fosse comigo, eu não teria feito o que ele fez por 2 vezes, inclusive essa foi uma delas, que é usar o Saiba no turno dele, né? Porque uma vez que você tem uma criatura com flash, eu
gosto de tentar jogar em volta, fazer as coisas no passe. Mas assim, isso vai de cada um, é o que o Pedro falou. As duas e naquele derrotas, momento ali também já não tinha muito. já não faria. Já não faz. Porque se ele não faz o saiba ali também, ele não consegue usar os encantamentos, né? Então ia ser uma jogada meio. De qualquer jeito. É... Uma coisa que você faria diferente nessa jogada, sendo PG? Você fala, eu? O Júlio. O Júlio. Ah, não, ali no começo, cara, eu jamais deixaria mana tapada, né, cara? Colocar o encantamento, tapar tudo, entendeu? Tem que deixar sempre um blefe de que eu tenho uma forma de salvar meu bicho. Uhum. Esse jogaria tudo isso. Mas ele também zicou, né? E talvez essa lista dele é uma lista que a gente percebe que não tem muito efeito de proteção também. Eu posso estar enganado, mas... O saiba, né? Já não lembro muito aqui. No No main é só saiba. Tem os Quarterback no side e tal. Clássico. Pessoal, vamos passar para a nossa próxima parte do podcast, né? Vamos começar falando sobre as nossas expectativas para T1, né? Etapa 1 da T4, na verdade, né? Júlio, o que você está esperando ver nessa etapa? Se você quiser indicar um jogador que você considera que vai vir forte nessa etapa agora, na nossa primeira etapa oficial agora. Então, com certeza vai ter algum deck de Eldrazi, né? Porque é muito tentador. Eles têm uma sinergia muito boa, né, cara? Eu acho que fica fácil fazer um deck Eldrazi. E eu entendo que vem aí o Christian. O Christian é um jogador de Franca. É um cara muito bom, assim, um cara bem técnico para jogar. Eu acho que ele vem forte, assim. Ele é estilo Mike, assim. Ele vem muito bem, conhece muito o jogo, então pode dar muito trabalho aí, né, cara? Tem um outro jogador aí, que é o William Pardo, né, cara? Ele é um cara muito bom também. Ele não conseguiu encaixar muito bem no Artisan. Mas na hora que entrar, Júlio, certeza que vai pegar bem. Eu, em off, assim, conversando com o William, ele joga challenge no mall. Ele joga challenge no Magic Online. Inclusive, teve uma vez que a gente estava para combinar uma partida, e era domingo à noite, assim. Ele me mandou um print. Ele estava jogando um Pioneer Challenge de Ractus Vampires. E ele estava literalmente assim, na última rodada, esperando o corte acontecer. Olha para você ver, gente, eu estou falando de Magic Online, tá? E era tipo um torneio do mall, um challenge com mais de 64 players. E ele tava naquela só para esperar o corte, ele passou em nono, cara. E ele ainda me mandou o print, eu tenho a imagem aqui assim. E assim, dando aquelas risadas meio caca crying, né? Porque foi por conta de assim de confrontos mesmo, de pareamento, que ele acabou não passando em oitavo. Mas é um cara que eu assumo assim, se ele joga no mall, se ele consegue competir bem no mall, provavelmente na nossa liga, né, tem tudo para dar certo também. Ainda não engatou o formato do Arts, né? Então, na hora que engatar, vai bem, sim, com certeza. O Christian costuma jogar de quê, Júlio? Ele joga estilo Lucas Amorim, sabe? Muito parecido, assim, o Azores, que gosta muito. Estilo Lucas, o Lucas é tão icônico assim. Porque o Lucas chegou ganhando 2, né, no Standard, né? Então o Lucas já chegou mostrando que ele entende do formato, né, cara? Ele foi pra final no Artisan, né? Ele foi, na última etapa, ele foi finalista. Então você vê que o Lucas, eu não citei ele porque ele já conseguiu mostrar que ele veio com tudo, né? Ele já é um cara estabelecido. Assim, eu acho que quem vai pegar top 8 de novo é o Mike, né, cara? Espero que ele pegue de novo. E eu não prometo muito não, cara. Não sei qual deck eu vou usar, cara. Ninjas eu não vou jogar, eu gosto de dar uma mudada. Talvez eu resgate o Junk, né? Vamos ver. O Mike alegou que não vai jogar a próxima etapa, né? O Mike falou? Eu joguei contra ele no italiano hoje, ele deu um misplay lá, ficou meio puto, falou que não quer jogar, não. Eu vou convencer ele, cara. Não pode ficar sem o Mike. Tem, tá de cabeça quente, amigo. Não é assim que a gente toma decisão. Calma. Eu acho que o Mike é um jogador... É por causa disso. Como é que é? Ele tava perdendo pro João o dia inteiro. O Mike é um jogador que eu acho que ele ainda não ganhou nenhum título, mas a hora que ele ganhar o primeiro, ele vai ir trazendo. Tem que ficar esperto. Sim.
Exatamente. Pilo, eu vou te fazer uma outra pergunta diferente, né? O que você espera não ver nessa próxima etapa? Ou seja, qual deck que você acha que vai sumir? E se você puder explicar pra gente. Nossa, difícil, hein, cara? Caramba, dificílimo, assim. Assim, o Júlio trouxe um negócio interessante. Eu acho que eu não tenho uma resposta certa, assim, adequada para te dar. Mas se o que o Júlio está colocando sobre os Eldrazes for verdade, eu acho que a lógica vai ser a seguinte. Se a galera se propor a jogar de Eldrazi num nível muito alto e as pessoas começarem a encontrar listas otimizadas de Eldrazi que vão abusar de ramp e os bichões e tudo mais, eu tendo a acreditar que nós vamos começar a ter uma aniquilação de baralho mid-range. E assim, aí isso já é projeção de etapa de temporada 4 como um todo, né? Eu tô falando isso tomando o Modern como base, assim. O que é o Tron? O Tron é um baralho de mana turno 1, mana turno 2, turno 3, 7 manas. E aí o cara já vai e faz um Carne de 7 manas, já faz uma criatura 6/6 com Death Touch, Lifelink. E assim, beleza, legal, você tá jogando de mid-range, brother, fazendo Liliana no turno 3, então, filho, eu já tô aqui acelerado e vou te engolir. E os Eldrazes, pelo menos na minha experiência de draft recente, é a melhor coisa que você pode fazer no draft de Horizons 3. Assim, se você quiser realmente competir, eu vou jogar draft para fazer troféu e tudo, se uma mesa de draft te oferecer, né, um baralho de Eldrazi draftado ali redondinho, vai nessa direção que você vai ser feliz. Só que se a gente trazer as incomuns Eldrazi para dentro do artesão, eu acho que tem muita coisa ali que joga e eu não sei se nós estamos preparados para lidar com isso, não. Então, assim, no entanto que no passado, no Modern, a gente já teve o famoso lá, o Eldrazi Winter, né, que foi um período onde você tinha lá o Eye of Yugin, que era um terreno lendário super forte, e os baralhos de Eldrazi, durante ali o inverno, né, acho que de 2015 para 2016 no Modern, os baralhos de Eldrazi dominaram tudo, cara, tudo. No entanto que houve uma série de banimentos de Eldrazi, de Eye of Yugin, então eu desconfio que se algo fosse acontecer nessa direção na nossa liga pós MH3, eu acho que vai ser isso, um monte de ramp deck engolindo os mid-range, e aí eu aqui, por exemplo, fico preocupado, porque eu adoro jogar de mid-range. Pedro, para além dos Eldrazes, né, o que você espera que vai ser o impacto de MH3 para a primeira etapa, mas também pode falar aí para a temporada como um todo, né, essa vindoura temporada? Para a temporada como um todo é uma parada meio delicada, porque a gente está tendo uma avalanche de edições aí, de um mês e meio aparece uma coisa nova, então não tem nem como imaginar o que vai ser o meta do artesão no fim dessa temporada, lá no meio do ano que vem. Né? Difícil, viu? Mas, eu diria que é impossível. Mas, assim, MH3 tem coisa demais para ver jogo. Meu medo, nesse momento, é não ver nem metade delas nesse torneio, sabe? Quero e espero ver casa cheia de novo. Uhum. Eu tô apostando aí todas as minhas fichas e mais algumas no que o Ferrell vai mostrar aí nessa primeira etapa. Eu vou ficar surpreso e decepcionado se não trouxer, no mínimo, um top 4 para nós. Olha. O PH tá mostrando algumas coisas interessantes para mim também. Eu estou curioso com o que ele vai apresentar. Ele tá numa postura diferente do que ele vinha mostrando aí nas últimas etapas. Estou curioso. Um tema que apareceu aí no final da última temporada, água batendo no pescoço. Tem uns gigantes adormecidos aí, né? Uns grandes dragões brancos devendo, né? Vamos ver o que eles vão aprontar. Gente aí que não ganha tem um tempinho. Terminando aqui minha última consideração, em primeira mão, para quem estiver assistindo, fechamos as enquetes. Teremos 2 copas nessa primeira etapa, além da Liga, Standard e True Historic Artisan.
né? Vamos ver um artesão sem Alckmin pela primeira vez. Então, o desejo da grande massa foi ouvido, né? Que não é o meu, mas sou democrático, então tá aí. Vamos ver vamos para cima, vai ser. Lembrando que para participar dessa Copa Artisan Tour é obrigatório a se inscrever na competição principal, para a gente não perder quórum, isso é importante. Uhum. Boa. Eu com relação à próxima etapa, né, a minha previsão eu vou fazer uma previsão ousada aqui, que provavelmente vai estar muito errada, né? Todo tipo de analista é assim, né? Ele faz uma análise num dia para errar no outro. Mas eu acho que o pessoal vai vir com um deck build muito forte. Eu acho que a maior parte dos decks que já estão estabelecidos no formato, principalmente como o Mar do Saque, o Auras e outros, né? O Artefato, o Ensou Artefatos especificamente, eu acho que eles vão abrir caminho para outros decks, né? Eu tenho a esperança que os artefatos eles venham em 2 novos arquétipos, né? Que ele venha de hack dos artefatos, por conta do Rain, né? Eu acho que é uma adição muito forte, também as criaturas com afinidade. E a gente tem aquele novo encantamento de 3 manas, né? O Kozilek... Kozilek Zansealing. Exatamente. Isso aí tem que ver jogo. Torna os artefatos quase um deck de combo, né? Eu cheguei a testar uma lista, não é muito o meu tipo de deck, eu não devo trazer nada disso por agora, mas eu estou esperando que alguns desses decks, algumas dessas listas diferentes venham, né? E que o meta também dê uma sacudida, né? Pessoal, vamos passar para as nossas considerações finais. Antes de eu chamar cada um dos participantes, eu gostaria de fazer um comunicado aqui, né? Como vocês podem ver, eu assumi a posição aqui de host no lugar do Michel. Não é uma substituição temporária. O Michel, nesse momento, ele alegou, né, tem algumas questões pessoais e ele preferiu abrir mão da posição dele no nosso podcast, né? Ele vai ser substituído pelo Júlio como participante. O Júlio vai estar aqui conosco dentro da possibilidade dele. Eu espero que sempre, né? Que ele sempre grande Júlio. Comentários e análises muito, muito acertadas, né? A gente fez essa escolha. Trocadilhos pontuais. a gente fez essa escolha. Como é que é? Pode falar, Júlio? Vou preparar melhor o repertório aí. Mas a gente trouxe ele, a gente convidou ele devido à participação dele no último podcast, né? Que todos nós achamos que foi uma participação muito boa, que engrandeceu. Sucesso de audiência. Sucesso de audiência, né? O grande campeão, né? O grande campeão tem agora também agora nós temos um podcast com 2 grandes campeões aqui, né? Eu espero que os outros 2 aí carteirinha, já podem fazer as carteirinhas do clube aí. Sim, só título. Eu achei que ele estava falando de mim, mas ele está falando dele. Eu sou o grande campeão, eu sou o primeiro grande campeão. Vamos pôr estrela aqui, Madruga. Estrela vermelha. Tem que fazer estrelinha. E eu queria muito agradecer ao Michel pela participação dele nesse podcast, a posição dele como host aqui, a habilidade, o conhecimento dele de Magic, né? O que o Michel traz para o jogo, nem eu nem o Júlio vamos poder substituir, né? Nem eu na posição de host, o Júlio na posição aqui de comentarista, né? São sapatos muito grandes mesmo. O Michel é um dos jogadores mais fortes, mas também uma mente muito afiada dentro do Magic, né? Eu acho que Michel joga muito. Espero que a gente não perca tanto aqui, né? Eu não tenho a mesma desenvoltura, mas espero que a gente não perca tanto. E ao Michel, né, eu gostaria de dizer que, amigo, a hora que você quiser voltar, eu estou só esquentando a cadeira para você. As portas estão sempre abertas, né, brother? Isso aí. Pedro, considerações finais? Eu sou um pouco suspeito para falar do Michel, ele é amigão meu de longa data, a gente faz muita coisa junto, coisas diferentes ao longo dos anos aí, então tem ele muita alta conta e assim, é bom poder passar tempo de lazer ao lado dele, assim como passar esse tempo com vocês também. E assim, eu acho que o que o Madruga falou já foi muito bem falado, as portas vão estar sempre abertas aí para ele, a gente tem uns momentos na vida aí e tem que pesar essas situações, mas estamos juntos aí, sempre, e bola para frente.
ele ainda vai continuar na liga, né? Ele falou que só ia dar um tempinho aí do podcast. Então, eu acho que acho até que ele está precisando desse tempinho aí para dar uma afiada no gameplay dele, porque ele é um desses gigantes adormecidos. Então, eu não falei ali atrás, mas falo agora. Quero ver o que ele vai mostrar aí nessa temporada 4, porque, assim, apesar de os canecos não virem muito para o lado dele, as exibições dele são sempre sólidas, né? Ele sempre está brigando. Tanto que, nesse momento, ele é o terceiro do ranking geral e ele já é o segundo da temporada atual. Né? Ele está sempre passando ali, forte. Mas está sempre perto, né? Então, fortíssimo. Júlio, considerações finais para a gente? Pois é, queria agradecer vocês terem me convidado para poder participar do podcast, cara. Não sei se eu posso agregar muito, né, cara? Eu tenho o Magic como paixão. Descobri agora umas teses que o pessoal escreveu, pesquisa de linguística sobre Magic, então até depois eu passo para vocês, tem uns estudos bem legais. Bacana demais. Então eu gosto do Magic como essa visão mais global, assim, de como que ele vai permeando a nossa vida, né, cara? Não é só um jogo, mas também tem uma questão de filosofia, traz outros repertórios para o dia a dia, não só o jogo, né? Então, eu agradeço poder fazer parte do podcast com vocês. E queria dizer que a galera de Franca chegou para poder somar bem o grupo, né? Da Superliga. Tá fazendo a diferença, né, cara? Tenho a convicção de que o pessoal, como o William, o Christian, o Mike, o Lucas, vão ocupar aí o top 8 de novo, com certeza. E quem sabe ganhar um novo... ou chegar na final, pelo menos, né? Então, acho que é bacana trazer esse contraponto geográfico aí para a Superliga. Né? Nossa, o Júlio é muito... O Júlio, além de ser ninja, campeão de Superliga, o cara é acadêmico também, tá louco. Muito bom, né? Tá, pô, imagina que isso, cara. E eu assino embaixo, cara. A galera de Franca revitalizou a comunidade aí. Muito bom, muito bom. Pillow, nunca teve um engajamento tão grande. Ah, verdade, com certeza. Pillow, considerações finais? Considerações finais. Cara, eu quero muito ver qual vai ser realmente o tamanho do impacto de MH3. Eu acho que eu nunca gostei tanto de um formato de draft quanto eu tô gostando agora de MH3. Assim, sério, é um negócio que tá ficando até meio perigoso, assim, para mim, meio viciante. É muito bom. E tem Estamos no mesmo quarto, meu amigo. Tem muita coisa. Nossa, sério, cara. Tem muita coisa legal de Horizons 3 chegando. Apesar de ter algumas coisinhas me preocupando, que são os baralhos de energia, em especial o Empty Raptor. Eu acho que se eu puder fazer uma aposta junto com os Eldrazi que o Júlio colocou, eu não vou me assustar se lá, sei lá, daqui 1 mês e meio, daqui 2 meses, quando a gente for gravar, ou até menos, quando a gente for gravar o episódio dessa temporada, dessa etapa 1, o Pedro trazer uma estatística para nós que a criatura mais jogada do evento foi o Empty Raptor. Assim, eu não vou me assustar se a gente tiver 3, 4 cópias de decks de energia nessa etapa 1, porque pelo que eu vi de energia até agora, seja de gameplay de construído, seja de gameplay de limitado, me surpreendeu muito. Assim, por um lado eu acho legal, por outro lado me preocupa um pouco, mas eu acho que Horizons 3 não vai ser definido por isso. Tem Eldrazi, tem um monte de coisa de sacrifício que eu acho que, nossa, velho, assim, o céu é o limite para nós. Vamos aproveitar, vamos desfrutar e tomara que essa próxima etapa seja tão diversa e que tenha, assim, uma quantidade de jogadores tão grande quanto essa última agora. E parabéns pro nosso Golgari honesto, parabéns pro Pedro, tamo junto. Só mais uma nota antes de encerrar, né? Gostaria de dar bem-vindo para o pessoal novo que entrou no grupo, né? A gente já abriu as fronteiras, agora não é mais um grupo Franca-Formiga, né? Temos aí jogadores de outras partes do Brasil. Olha o Brasil. Que vocês se sintam bem recebidos, que vocês gostem do formato, que vocês entrem na liga e que briguem lá em cima conosco, né? Que a Libertadores é a glória eterna da Sul-Americana, né? Mas a nossa Superliga é a nossa pequena glória eterna. Boa, boa.
Com isso, né, briguem lá em cima, mas com a consciência de que tem gente que tem que ficar embaixo, né? Porque em cima sem embaixo. Né? Cara, competição é isso aí, brother. Mas como diria Jorge Ben, né? Tudo que está embaixo é como que está no alto, né? Olha a filosofia. E com isso, fechar a terça. E com isso fechamos mais uma edição do Superliga Muito Cast, bom, galera. Tamo junto. Até a próxima. Valeu. Um abraço, galera. Até mais.